Eu vou deixar uma palavra bem rápida. Não quero cansar vocês, mas eu peço a ajuda de vocês para vocês compartilharem a live. Tu sabe por que tem muitas pessoas que desanimam e cansam no meio da jornada, principalmente nessa jornada aí, tipo assim, de conhecer a Deus, nessa jornada aí de conhecer Deus como Pai, né? Muitos conhecem Deus só como Deus, mas não conhecem, não tiveram experiência como Pai, né? Eu tive e tenho muita experiência com a paternidade de Deus, com o cuidado de Deus. Eu tenho uma experiência direto com Deus, sabe? Como Pai. Ele me guiando, Ele me capacitando, me direcionando. Por quê? Porque eu não busco direcionado pelas minhas necessidades, eu busco direcionado, focado pelo propósito. E muitas pessoas cansam, por quê? Porque elas estão focadas simplesmente só na necessidade delas. Eu estou buscando a Deus porque eu não tenho dinheiro. Eu estou buscando a Deus porque eu não tenho dinheiro e preciso prover. Eu estou buscando a Deus porque eu preciso de um casamento melhor. Estou buscando a Deus porque eu preciso de um carro melhor. Eu estou buscando a Deus por isso, por muitos motivos. Por quê? Porque colocam a necessidade na frente do propósito. E daí o que acontece? Os dias passam, os anos passam, nada acontece, e daí elas pensam, não está acontecendo nada, eu estou buscando Deus e não está acontecendo nada. Por quê? Porque tu está barganhando com Deus. E ninguém consegue ganhar Deus na conversa. Cara, Deus, Ele prova o coração, Ele prova a tua intenção. Tu entende? A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, diz que Deus guiou o povo pelo caminho mais longo, porque Deus provou o coração do povo. Porque Deus queria saber o que estava no coração, a intenção. Então, quando tu inverter esse princípio, quando tu inverter isso, em vez de buscar a Deus pela necessidade, de começar a buscar a Deus pelo propósito, qual é o propósito? Qual é a minha motivação? Aí as coisas vão começar a mudar. Entendeu? Então mude teu ângulo de ver as coisas, sabe? Pare de buscar Deus por causa da necessidade. Porque isso só vai sugar a tua energia. Isso só vai sugar. Deus não vai te dar o que quer, Deus vai te dar o que tu precisa. Deus não vai te dar o que tu busca. Deus não vai olhar para ti, vai sentir peninha, olha só como eu estou perseverando. Não. Deus, Ele vai ver se tu está sendo perseverante naquilo que Ele te falou. Entendeu? Não caia nesse erro. Não caia nesse erro aí. Por isso que muitos estão desfalecendo. Por isso que muitos estão desanimando. Estão buscando Deus por causa de uma necessidade, estão deixando o propósito de lado. Qual é o propósito? E eu quero encerrar aqui com essa palavra aqui, ó. Todo filho conhece a herança que tem. Eu sou filho e eu conheço a herança que eu tenho. E eu persevero por causa do propósito da herança que eu tenho. E a pergunta é, tu conhece a herança que tu tem? Tu sabe o que está escrito no testamento da tua herança? Todo filho conhece. E essa é uma palavra que vai te confrontar. De repente não é uma palavra que tu gostaria de ouvir, mas é uma palavra que vai ser necessária para ti. Todo filho conhece a herança que tem. Se tu não conhece a herança que tu tem, é porque tu não é filho. Todo filho legítimo conhece a herança que tem. Se tu não conhece a herança que tu tem, é porque tu não é filho. Mas eu tenho boas novas. Sabe qual é as boas novas? Quando tu reconhece e confessa Jesus como teu Salvador e teu Senhor, e tu começa a se entregar e a buscar em conhecer seus propósitos e conhecer tua herança,
conhecer o que está escrito nas Escrituras, no Testamento, tu começa a conhecer a tua herança, e aí tu começa a descobrir qual é a verdadeira causa pelo qual vale a pena perseverar. E aí nada te para. Entendeu? Pegou a visão? Então essa é a pergunta: qual é a tua herança? Persevera pela causa que queima o teu coração. Porque se tu não tem uma causa, se tu não conhece a herança que tu tem, a herança eterna, tu não vai conseguir perseverar e dar um testemunho, um bom testemunho de perseverança. Todos os testemunhos que está escrito na Bíblia, lá nos Heróis da Fé, no livro de Hebreus capítulo 11, porque eles deram um bom testemunho, porque eles sabiam a causa pelo qual eles estavam perseverando. E tu sabe qual a causa que tu está perseverando? Ou tu está dando murro ao vento? Hã? E mais uma, às vezes tu deve estar se perguntando: eu lendo não abriu a Bíblia, mas se tu examinar a Escritura, o que eu estou falando tem base bíblica, está fundamentado na palavra. Eu não estou falando como religioso. Eu me disponibilizei como carta viva para anunciar o som das águas, né? O som das águas. Qual é o som das águas? É o som de Deus. A voz de Deus é como uma voz de muitas águas, é como uma voz de multidão, é como uma voz de trovão, é como uma voz de muitas águas. Então eu estou me permitindo refletir e ecoar a voz das águas. Então fique atento no que Deus está falando na tua vida através dessa mensagem. E outra palavra que eu quero dizer para te meditar: tu ama Deus mesmo? Porque o meu chamado é perseverar por uma causa, é zelar por uma causa eterna, pela minha herança. E qual é a minha herança? É o que está escrito na Escritura, que Deus me deixou, que Deus deixou para nós, que o nosso Pai deixou para nós. Todo pai deixa uma herança para o filho. Se o filho não sabe a herança que tem, é porque ele não é filho. Todo filho conhece a herança. Então eu quero te conhecer, para te conhecer a herança que tu tem, porque todo aquele que persevera é porque conhece a causa que está buscando e persevera na herança que sabe que está escrito que o Pai deixou. Porque não existe nada mais valioso que a herança eterna que está escrito na palavra. E todo filho que sabe que todo filho legítimo, filho de Deus, que tem o Espírito de Deus, ele conhece a herança que tem. Se tu não sabe, se tu não conhece a herança, e se tu não... todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Todo aquele que é filho de Deus é aquele que confessa Cristo como o único Senhor e Salvador. Esse é filho. É aquele que confessa, é aquele que nasce de novo. Então não caia nesse erro de dizer todo mundo é filho de Deus, que não é todo mundo que é filho de Deus, não. Só aquele que confessa Jesus como o único Senhor e Salvador, aquele que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessa Jesus. Então quando tu confessa Jesus como teu único Senhor e Salvador, tu deu o primeiro passo. Quando tu dá o teu segundo passo para morrer para as coisas desse mundo, para começar a conhecer aquilo que Deus tem para a tua vida e perseverar para aquilo que realmente importa, por uma causa eterna, tu tá tendo a atitude de filho para dar um testemunho, para fortalecer aqueles, para dar um bom testemunho de perseverança. Pegou a visão? Então eu quero te fazer a pergunta: qual é a causa que tu está perseverando? Tu está buscando a Deus por causa de uma necessidade ou por causa do propósito? O propósito é amar a Deus, e aquele que ama guarda as palavras, e aquele que guarda as palavras conhece e anda nos caminhos do Senhor. Aquele que ouve as palavras, Jesus disse: aquele que vem a mim, vem ao Pai. Aquele que vem a mim, vem ao Pai. Por quê? Porque o Pai está em mim, eu estou no Pai, e nós somos um. Então, ande nessa perseverança, nesse entendimento de conhecer o propósito. Porque se tu continuar vivendo e andando por causa da necessidade,
tu não vai conseguir completar a carreira, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Mas a Bíblia também diz que a promessa é para desfrutar e viver ainda em vida, para dar o bom testemunho da fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28: se atentamente ouvirdes a minha voz, obedecer e me obedecer. Sabe o que está escrito? Sabe o que está escrito? Deuteronômio capítulo 28, está escrito assim: se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus preceitos, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então, se tu anda em obediência, se tu anda perseverando para viver o propósito, no final de cada desafio, não é tu que corre atrás da bênção, é a bênção, tu te torna a bênção para a bênção vir até a tua direção. Todo mundo quer uma palavra fácil, todo mundo quer tudo fácil, mas ninguém quer passar pelo processo para se tornar aquilo que Deus falou. Existem dois tipos de profecia: a profecia que é incondicional e a profecia que é condicional. Tu quer viver o que Deus te chamou, tu tem que se adequar na palavra que Deus falou. Mas tu pode viver uma vida de qualquer jeito, mas existe uma profecia que mesmo tu não vivendo, ela vai se cumprir da mesma forma. Jesus está vindo, e mesmo que tu não faça nada, Jesus vai vir igual. E aí eu quero te perguntar: se hoje vir um anjo e pedir a tua alma, se hoje vir o anjo e pedir a tua alma, tu vai estar preparado para subir? Tu tem convicção de onde é que tu vai? Tu vai subir ou tu vai descer? Essa é uma palavra que é pouco pregada, é pouco anunciada. Tu vai subir ou tu vai descer? Tu tem convicção para onde é que tu vai? Todo aquele que é filho tem convicção, tem uma consciência limpa e uma convicção para onde ele vai e para onde ele está indo. Então, saia dessa mentalidade fraca de buscar Deus só por necessidade, só pela bênção. Tenha a mentalidade de uma coisa: Deus já te deu todas as coisas, tu precisa descobrir em Deus através de uma vida de relacionamento com Deus. Pega essa palavra aí, amém? Fica na paz.